Olá! Hoje nós temos uma ótima notícia. Agora vai ficar mais fácil conseguir o BPC Loas. Isso mesmo, em tempos de coronavírus, bolsas caindo pelo mundo inteiro, crise do petróleo. Ontem, dia 11 de março de 2020, saiu uma ótima notícia. Pode favorecer muitos brasileiros em situação de miserabilidade. Vamos lá, vamos entender. O Congresso Nacional, em sessão conjunta de deputados e senadores, derrubou nesta quarta-feira, dia 11, o veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto de lei que eleva o limite de renda para a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC Loas. Mas, doutor, o que isso tem de bom? Bem, com essa mudança, terão direito ao benefício assistencial os idosos com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência de qualquer idade com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, ou seja, R$ 522,50, pelo salário de hoje, que é de R$ 1.045. Atualmente, antes dessa medida, o limite era de 1/4 do salário mínimo por pessoa, por membro da família, ou seja, R$ 261,25. Olha só, agora o veto derrubado pelo Congresso seguirá para promulgação pelo presidente da República. Se o presidente não promulgar no prazo de 48 horas, a tarefa caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que o governo vai recorrer dessa decisão para que essa aplicação venha só em 2021. Disse ainda que a rejeição desse veto pelo Congresso vai trazer um impacto financeiro para o governo, uma vez que mais pessoas terão direito ao benefício. Segundo o Ministério da Economia, o efeito nas contas públicas será da ordem de 20 bilhões de reais por ano, chegando a 23 bilhões em 2029. Tá certo? Agora, o BPC, no valor de um salário mínimo, R$ 1.045, é um benefício pago mensalmente. É bom lembrar que para ter direito a esse benefício, os idosos ou pessoas com deficiência devem comprovar que não têm meios próprios para se sustentar e nem de serem sustentadas pela sua família. Tá certo? Voltando ao que aconteceu no Congresso. O Bolsonaro decidiu vetar esse projeto integralmente. Segundo ele, o texto não indicava claramente de onde viria o dinheiro para custear essas novas despesas. Tá certo? A questão da renda per capita, que é o ponto fulcral, ela já vem sendo discutida há muito tempo. É bom falar isso. Se vocês observarem na Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei do Loas, que é a 8742 de 93, o valor é de 1/4 do salário mínimo. Isso está lá no artigo 20, parágrafo 3º. Olha só, o texto da lei diz o seguinte: o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ou idoso com 65 anos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Lá no parágrafo 3º, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja de inferior a 1/4 do salário mínimo. Tá certo? Por outro lado, gente, os tribunais Brasil afora já vinham flexibilizando essa regra há um bom tempo, considerando como meio salário mínimo de renda per capita como parâmetro objetivo para a concessão do BPC Loas. Então, há algum tempo têm sido elaboradas maneiras de contornar esse critério objetivo, esse critério de 1/4 do salário mínimo. Os juízes, eles têm avaliado o estado real de miserabilidade das famílias e dos idosos, dos deficientes. Outras leis já foram editadas
que estabelecem critérios elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais. Por exemplo, a Lei 10.836 de 2004, que criou o Bolsa Família, a Lei 10.689 de 2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação, a Lei 10.219 de 2001, que criou o Bolsa Escola, a Lei 9.533 de 97, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio, um apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima. Ou seja, o Poder Judiciário já vinha observando que não apenas o critério objetivo da lei do BPC-Loas tinha que ser aplicado, mas também outros critérios como a possibilidade de ajuda dos filhos, a idade do requerente do BPC-Loas, se a deficiência é de curto prazo com possibilidade de recuperação, as condições em que essa família vive, infraestrutura da casa, gastos na casa, ou seja, vários aspectos têm sido levados em conta para se aferir a real necessidade do benefício assistencial. Diga-se de passagem, é um benefício transitório e emergencial. Ele está sujeito às constantes verificações e ao pente fino, de tempos em tempos, tá certo? Essa questão do valor do benefício, em sendo promulgada e começando a valer, ela vai ajudar muita gente que teve o seu benefício negado pelo INSS por motivo de renda. Essas pessoas poderão pedir novamente o benefício. Aquelas pessoas que tiveram os benefícios negados ou que tiveram o benefício cortado por questão de renda, poderão voltar a discutir a legalidade para receber o seu benefício. Tá certo? Sendo modificada a lei, o INSS, que é um órgão que deve observar o princípio da legalidade, porque é uma autarquia federal, ele será obrigado a cumprir e a implantar o benefício assistencial para as famílias que satisfizerem o requisito de meio salário mínimo per capita. Tá certo? Então, não custa lembrar, o Estado não está fazendo favor nenhum. O direito à assistência social é um direito que está esculpido lá na Constituição Federal. Lá no artigo 203, na seção 4 que trata da assistência social, o texto da lei maior da Constituição diz o seguinte: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos: 1. Proteção à família, maternidade, infância, adolescência e velhice. 2. Amparo às crianças e adolescentes carentes. 3. Promoção da integração ao mercado de trabalho. 4. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária. E 5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Tá certo? O artigo 204 traz um acréscimo. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes. Então tem dinheiro para fazer, tá certo? É só realocar. Então, em um país como o Brasil, um Estado democrático de direito, a Constituição deve ser respeitada, tá certo? Agora, doutor, como eu faço para conseguir esse benefício? Bem, você deve inicialmente fazer um cadastro lá no CadÚnico, no CRAS ou no órgão que cuide da assistência social na sua cidade e depois dar entrada junto ao INSS. Por exemplo, se a renda familiar da sua casa for de R$ 1.500 e tiver 3 pessoas nessa casa, sendo uma pessoa idosa com mais de 65 anos ou um deficiente de qualquer idade, agora será possível conseguir o BPC-Loas.
no próprio INSS, pois os R$ 1.500 dividido por 3 dá R$ 500 por pessoa. E com esse novo limite de meio salário mínimo, que é de R$ 522,50, você está dentro dos parâmetros, certo? Um outro ponto importante, se você tiver dificuldades de reunir as provas documentais, ou se mesmo com as provas o INSS negar o benefício, procure um advogado especialista em INSS. Ele te dará todo o suporte para conseguir de forma mais tranquila o seu benefício, tá ok? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo bem curto. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, compartilhe o conteúdo nas redes sociais com os amigos e os familiares, se inscreve no nosso canal, clica no sininho aqui embaixo para receber outros vídeos em primeira mão. Se tiver comentários dos vídeos, pode enviar aqui no canal. Se tiver dúvidas específicas, pode nos contatar por WhatsApp, por e-mail ou pela página da internet, que é a www.ggradvogados.com.br. Fica com Deus, grande abraço e até a próxima.